Olá, tudo bem? Como você está? Estamos aqui na nossa jornada de aprendizado. Nós temos um tema, não é, para os nossos estudos? A Bíblia ensina. E olha que a Bíblia tem muita coisa boa para nos ensinar. Hoje vamos aprender o que a Bíblia ensina sobre ela mesma, sobre si. Então, como a Bíblia foi escrita, qual o propósito da Bíblia para mim e para você, como foi a criação do mundo, que Deus fala sobre isso, o motivo de estarmos aqui, se somos frutos do acaso ou não. Enfim, são alguns temas que eu preparei para você aqui, alguns textos que vão nos ajudar a compreender um pouquinho mais sobre a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre si, sobre o texto sagrado, sobre a revelação, sobre as Escrituras, né? São meios que temos para nos referir a esse livro precioso que Deus nos deu. Então fique aí, em poucos minutos, vamos aprender muita coisa sobre a Bíblia. Se você tem uma Bíblia, procure ela, busque, dá pausa aqui no vídeo, encontre a sua Bíblia, encontre você mesmo os versos sagrados aqui na Bíblia, tá bom? Para você aprender a manusear o seu texto, esse livro precioso que você tem, e assim vamos aprendendo juntos. Se você não tem uma Bíblia ainda, eu vou colocar o verso aqui para você acompanhar com o pastor a leitura. Então, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus. De Gênesis, que é o primeiro livro, até Apocalipse. Tudo foi Deus que conduziu, foi Deus que inspirou os seus autores e preparou e preservou esse texto, né, até a minha e você hoje. Então, eu não tenho autorização para dizer que um livro é melhor do que o outro, ou que o Antigo Testamento é melhor que o Novo Testamento. Não tem essa divisão na Bíblia. Então, todo o texto sagrado é útil, é inspirado por Deus. E olha como é bonita a quantidade do verso. Olha o que Deus continua nos dizendo. Vou ler de novo. Toda a Escritura, ou Bíblia, não é isso? É inspirada por Deus. E útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só, se você quer se tornar alguém mais competente, mais inteligente, mais sábio, mais capaz, então a Bíblia tem poder para conduzir a mim e a você nessa direção. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Lindo, não é isso? E útil para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento, para o nosso aperfeiçoamento. Isso é extraordinário. Tem outro verso que eu convido você também a ler, está em 2 Pedro capítulo 1. Olha só, alguns dizem assim, mas pastor, esse livro ele foi escrito por homens há muito tempo atrás, as pessoas manipularam esse texto aqui, não é confiável. Será que isso é verdade? Olha o que está em 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Acompanhe na sua Bíblia aí, tá? Acompanhe a sua versão aí. Mas me acompanhe também aqui, caso você não tenha a Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, não é isso? Verso 21, a segunda epístola, a segunda carta de Pedro. Diz bem assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Olha só, a profecia, nada na Bíblia, que é um livro profético, foi escrito por vontade meramente humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então foram homens que escreveram a Bíblia? Foram, é verdade, não é isso? Mas também é verdade que eles não escreveram movidos por si mesmos, por suas ambições pessoais. É o Espírito de Deus, foi Deus que conduziu esses homens, seus pensamentos, suas ações, suas ideias, para que esse livro chegasse até nós. Então podemos dizer que a Bíblia reflete o pensamento e a vontade de Deus para mim e para você. Essa crítica aí de que foram homens pecadores, né, que escreveram, é meia verdade, foram pecadores mesmo, mas foram escolhidos por Deus e conduzidos por Deus. Então tem um texto importante, tem uma informação importante para mim e para você aqui, nesse livro precioso. Vou ler mais um verso? João capítulo 5. Olha que bonito aqui em João capítulo 5, o Evangelho de João capítulo 5, verso 39, tá? Diz bem assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então Deus nos convida a estudar a Bíblia. Olha que interessante. Examinai, né? Poderíamos dizer que até mais profundo que meramente uma leitura. É um estudo aprofundado mesmo da Bíblia, das Escrituras. Examinais, por quê? Porque temos nela a vida eterna. Aqui já tem um baita motivo para você não desistir dos seus estudos, para você continuar seu conhecimento, sua jornada de conhecer mais a vontade de Deus. Porque é através da Bíblia que a gente encontra a vida eterna. Olha só. Então o propósito de Deus não é que tenhamos só essa vida curta e passageira aqui, cheia de suas problemáticas, né? Tem algo além reservado para nós, além dessa existência, a eternidade reservada para a gente.
Nela está a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, então, além de ter a vida eterna na Bíblia, os meios que nos conduzem para a vida eterna, então a Bíblia é um livro que testemunha de Deus, são testemunhas a favor de Deus, são testemunhas vivas. Olha que bonito. A Bíblia é um livro vivo, tem vida aqui, que se comunica com cada um de nós que temos fé e nos aproximamos dele com reverência. Devemos examinar a Bíblia, porque através da Bíblia encontramos a vida eterna, porque a Bíblia é testemunho de Cristo. Interessante até perceber, vamos lá em Lucas capítulo 24, me acompanhe também na sua Bíblia, diz bem assim. É interessante que os discípulos nem reconheceram a Cristo como ressuscitado ali, né, diante deles. E Cristo diz bem assim, ó, ele está aqui explicando para eles a importância da sua morte, a importância da ressurreição para a salvação de todos. E olha que interessante, Lucas capítulo 24, verso 27. E começando por Moisés, Jesus aqui, discorria por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus explicando para os seus discípulos sobre si, sobre ele mesmo, ele usou o quê para ajudar os discípulos a entenderem seu ministério e a importância da sua morte e ressurreição? Usou a Bíblia. Então, viu o verso 27? E começando por Moisés, lá no comecinho da Bíblia, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes, explicava a eles o que a seu respeito constava em toda a Bíblia, em todas as Escrituras, em toda a revelação, em todo o texto sagrado. Entende? Então, toda a Bíblia fala de Cristo. E devemos, sim, examinar tudo com muito carinho e atenção. Bonito, né? Uma maneira de fortalecer a fé dos discípulos, o que Cristo fez? Explicou para eles a Bíblia. Então, quando você estuda a Bíblia com atenção, reverência, amor e respeito com o texto sagrado, né? Você já percebeu ali que é inspirado por Deus. Então, embora homens escreveram, é verdade, foi inspirado o verdadeiro autor é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduziu esses homens para escrever o texto. Então, quando você abre a sua Bíblia, você tem a oportunidade de ter o autor da Bíblia do seu lado, o Espírito Santo. Não pode tratar a Bíblia como um livro qualquer. Quando você abre a Bíblia, você faz uma oração. Senhor, me capacita, me batiza com o teu Santo Espírito agora, que os teus anjos e que o Espírito Santo me impressione, me ajude a entender o que está escrito nesse livro, a tua vontade para a minha vida. Bonito, né? Porque através da Bíblia você conhece mais sobre o ministério de Cristo, através da Bíblia você tem a oportunidade de conhecer a verdade de Deus para a vida eterna, através da Bíblia você se aproxima de Deus. Olha que bonito, porque a Bíblia é Deus na sua casa, é Deus falando com você todos os dias. Esse livro precioso, ele nos dá aqui, eu quero fechar aqui o último ponto do nosso estudo, lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Esse livro que nós entendemos perfeitamente, né? Que ele foi inspirado por Deus, conduzido por Deus para fazer bem a mim e a você. Esse livro nos diz que Deus criou todas as coisas. Gênesis capítulo 1, e aqui no final, também no capítulo 2, finaliza o relato. Eu quero destacar com você aqui o comecinho do capítulo 2, verso 1, 2 e 3, diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, Deus criou o mundo. Esse livro é precioso, ele é inspirado por Deus, ele é útil para o meu aprendizado. E esse livro me diz que Deus criou o mundo, Deus criou a vida, Deus criou eu e você. Não estamos aqui por fruto do acaso, não é isso? Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito na nossa existência. Ao capítulo 2, verso 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então a Bíblia diz que Deus criou todo o mundo, não é isso? Deus criou os céus, a terra, eu e você, e Deus descansou, e um dia Deus pede para mim e você também, para que possamos descansar nele, nas nossas preocupações, nas fadigas muitas desse mundo mau. Podemos entender a Bíblia, meus amigos, ou minha amiga, que está aí do outro lado, né, o meu amigo, não sei quem ou quantos estão ouvindo agora, podemos entender a Bíblia como um manual. Quando compramos um equipamento, né, você tem um carro, sabe bem disso, tem lá um manual, não é isso? E ele está dizendo tudo sobre o produto, para que aquele que está manuseando possa fazer o melhor proveito daquilo que está indo nas suas mãos. Lógico que eu e você não somos uma máquina, não somos um eletrodoméstico, não somos um veículo, nós somos filhos de Deus. Mas podemos dizer com convicção que a Bíblia é um guia seguro para a nossa felicidade. Deus deixou esse guia que Ele produziu para que eu e você possamos ser mais felizes nesse mundo mau. Quando você abre os olhos, você não consegue ver a Deus presencialmente, pessoalmente diante de você, né? Embora Ele esteja, Ele é invisível, mas real.
mas você pode abrir seus olhos e ver a Bíblia, que é a vontade de Deus contida para mim e para você. Deus te ama, Ele cuida de você, Ele já proporcionou meios para que você pudesse ser feliz e útil nesse mundo. Acredite nisso. Tire um tempinho todos os dias para conhecer mais esse livro precioso e você será ricamente abençoado e mais feliz. Tá bom? Deus abençoe você. Continua os nossos estudos aqui, porque a Bíblia tem mais coisas para nos ensinar. Tchau, tchau.